reina para sempre. A palavra que transforma vidas. Eu nunca fiz isso na entrevista, eu vou fazer agora. Eu quero agradecer a Deus por conta da internet, por um homem tão esclarecido, tão amável, tão humilde, tão inteligente e sábio, tá ganhando voz nessa nação. Senhor, levante mais pessoas com o posicionamento desse homem aqui. Como eu me alegro de fazer uma entrevista dessa. Só o Senhor sabe. Que a sua voz chegue em todos os celulares. Que sua voz amance corações, porque a palavra fala que a resposta branda acalma o coração. E que aqueles que não conseguem ouvir verdades sem açúcar, que eles possam ouvir essa brandura do seu coração e que muitos entrem nessa guerra. Essa guerra cultural é uma guerra de estabelecimento do reino. E só o Senhor sabe a alegria de entrevistar esse homem que eu estou aqui agora. Porque há mais de 15 anos eu me sinto uma pessoa falando igual um idiota, sozinho, mas existe o povo se levantando. E eu acredito que o que está acontecendo aqui agora vai fazer seu nome ser soprado para mais direções. E pessoas que tinham medo de falar vão falar. E pessoas que não eram elegantes vão ficar elegantes. E quem é arrogante vai ficar humilde. E quem não estuda vai começar a estudar. Em todos os casos, nós iremos estabelecer o reino aqui na terra, através de pessoas como esse homem aqui na minha frente. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Amém. E, professor Marçal, eu já lhe digo o seguinte: Deus é aquele a quem nós devemos nos dirigir para tudo. E Ele nos proporcionou também as maiores resistências contra essas ideologias de índole satânica, que são as duas instituições mais caras para o cristianismo, que são a família e a igreja. Muitas pessoas botam a esperança na política, que é importantíssima, me permita até o superlativo. É mais do que importante, é importantíssima. Mas o núcleo de resistência é a família cristã estruturada e a igreja cristã bíblica, entendendo que ela não é apenas um hospital, ela é um exército. Dentro do exército pode ter hospital, que é o hospital de campanha, para que as pessoas feridas possam ser curadas e voltarem para o fronte. Nós temos que nos posicionar em defesa da nossa família. E famílias, muitas vezes hoje, que estão sofrendo, mesmo nas melhores pessoas, o vírus do antinatalismo. Pessoas boas, professor Marçal, que não querem ter filhos. Nas igrejas, quando uma família grande é um núcleo de resistência. Quem tem 4 irmãos, 5 irmãos, 6 irmãos, sabe como é que a família funciona? Um irmão pode até querer matar o outro, mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. É um núcleo de resistência, onde os laços de cumplicidade, os laços de amizade, de amor, são inigualáveis. Nenhuma outra relação na face da terra vai igualar os laços de cumplicidade que se dá numa família. Família cristã, com homens que lideram. O homem sendo homem é outro problema, professor Marçal. Os homens hoje não querem ser homens. Não lideram. Nós precisamos de masculinidade. Excesso de masculinidade é o que nós precisamos. Aí vem a manipulação da linguagem e dizer que excesso de masculinidade traz a masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Excesso de masculinidade, excesso de liderança, proteção, provisão. Isso é que é ser o homem. O homem de Efésios 5:25, que lidera e é capaz de morrer por sua família. Os homens hoje não estão assim. Os jovens, eu até me encontrei com um jovem aqui, o jovem antes aqui na antessala, fiquei assim muito impressionado com um rapaz, saiu lá de uma região bem distante do Brasil, trabalhando aqui, se dedicando. Digo, rapaz, esse é um exemplo de jovem. Fiquei muito emocionado, porque a gente vê por aí, o que é que tem uns jovens por aí? Os homens, muitos deles frágeis, parecem umas casquinhas de ovo, qualquer coisa é muita coisa. Você diz uma coisa, uma situação muito grave, emocional, a vida é dura. E as pessoas têm de aprender que a vida é dura, e têm de se preparar para isso. Precisamos de homens assim, mulheres que sejam a fortaleza do lar, mulheres que entendam que é graças a ela que a edificação do lar se dá de maneira mais perfeita, jovens e filhos obedientes. Eu estava até com minha esposa uma vez, rapaz, falando com uma conhecida que tinha um menino pequeno. O menino parecia Osama Bin Laden Mirim, sabe? O menino, sabe?
Osama Bin Laden Mirim. Aí a médica diz para ela, legitimando o comportamento desobediente, dizendo que é a primeira adolescência, como se houvesse fase de desenvolvimento em que a rebeldia fosse esperada, quando todo mundo sabe que rebeldia é do Satanás. Então a família estruturada, a igreja estruturada, são os maiores núcleos de resistência contra essas ideologias. Descobrir um pouco de neurociência, descobrir um pouco o funcionamento neurológico, você vai descobrir que essa fase que a gente chama de adolescência é uma fase de paciência onde você tem que entender que a amígdala do seu filho ele vai dobrar, pelo menos vai ser uma dobra de tamanho. A amígdala no cérebro ela é uma válvula de pressão. Não é que seu filho é rebelde. Seu filho ele precisa de ser mais assistido. E é mais fácil todo mundo falar que ele é um rebelde, que ele quer se levantar contra você, sendo que neurologicamente ele está querendo tomar a decisão e assumir o governo. E você, como não tem governo, você vai para cima atacando ele de forma errada e não personalizando o treinamento. E ao invés de criar, o que você faz com ele ao invés de treiná-lo personalizadamente, você faz é criá-lo como bicho. Trata 4 filhos do mesmo jeito, por isso salva um numa casa e 3 fica a ver navios. Presta atenção numa coisa, você que está assistindo. Não existe esse negócio chamado adolescência. Quando você vai para o Oriente, o cara sai da infância e vira homem. O cara sai da infância e vira homem. Aqui agora, o professor, deram uma alongada na adolescência. Agora é 24 anos. Nossa. O que você tem a comentar do negócio desse? Nossa, hoje você pega um jovem, às vezes, de 30 anos, que o objetivo dele, sabe qual é? Comprar um apartamento bem pequenininho, que nem parede tem, não tem esse negócio agora, e quer criar um gato castrado dentro do apartamento. É o objetivo de vida das pessoas. Tem objetivo. Não tem projeção, não quer encontrar uma moça que vale a pena, casar, ter uma família, prosperar em todos os aspectos, espiritualmente, financeiramente, prosperar enquanto família. Tem que mudar essa ideia de que uma pessoa com 28 anos, 30 anos, não é adulto, é uma projeção etária de um novo projeto de liberdade, que é a liberdade sem responsabilidade. O que se propõe hoje é isso. Você tem liberdade, mas fique tranquilo. Esse novo tipo de liberdade que nós criamos para você é uma liberdade muito melhor. Ela não traz a responsabilidade decorrente do exercício do fato da liberdade. Porque Deus nos dá o fato da liberdade. Agora, o exercício é o ato da liberdade, que nos traz o quê? Responsabilidades decorrentes desse ato. Engravidou, não tem problema, mata o bebê intrauterino, não é assim? Então, o que tem que voltar é um senso de responsabilidade, ser homem mesmo. E mulher também, homem e mulher, no aspecto profundo da palavra. Não, se for medir, depois que eu descobri, eu também passei muito mal. Eu falei, cara, não faz sentido o que eu estou vendo com os meus olhos. Ao decorrer das últimas décadas, a medida em pressão, em Psy, do aperto de mão do homem, vem diminuindo a pressão ao longo dos anos. Como assim, mano? Você está diminuindo a pressão do aperto de mão. Você deixou de ser homem porque alguém te obrigou a deixar de ser homem. Por exemplo, vocês que não dormem, homens, sua testosterona baixa. Eu estava com a testosterona de 200, professor. Fui cuidar do sono, do alimento, do exercício. 800, natural, sem fazer nada a não ser o básico, que é dormir, beber água, exercício e comida. Aí por que a testosterona do cara está baixa? Ele diminui a pressão como homem, a pujança como homem. A mulher olha para ele, para que eu sirvo? Para que esse cara serve? Ele deixa de ser o cara da provisão, ele deixa de ser o comedor de quina de parede, ele deixa de atender sexualmente, porque o cara com baixa testosterona, ele tem preguiça até de transar. O cara com baixa testosterona, ele prefere assistir um vídeo de 3 minutos de pornografia, se resolve com masturbação, vira um cara preguiçoso, não resolve o problema dentro de casa, e a mulher fala, na última coisa que dava para você resolver, você não presta mais. Como é que faz para desmontar a família? Bingo? Você acha que... Pode falar. O senhor me permite fazer uma observação? Pode ficar à vontade. Grande parte hoje dos problemas nos casais cristãos é que o homem não exerce o seu papel de liderança. Grande parte. Jesus Cristo reina para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida.